Foi o segundo dia dedicado à acusação. O professor de Direito Financeiro, José Maurício Conte, afirmou que as chamadas pedaladas fiscais são operações de crédito ilegais e que foram usadas pelo governo para atrasar pagamentos devidos aos bancos públicos. Sobre os 6 decretos de crédito suplementar editados pela presidente da República em 2015, o professor afirmou que o crime de responsabilidade se configura porque, além de não terem tido autorização do Congresso Nacional, estavam em desacordo com a meta fiscal. A abertura de créditos é condicionada à compatibilidade com a obtenção da meta de resultado primário, o que não se verificava presente no momento em que os créditos foram abertos. São, portanto, ilegais os atos de abertura de créditos suplementares e está tipificada a conduta prevista como crime de responsabilidade nesse aspecto. O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, também reforçou que a meta fiscal não pode ser cumprida apenas no fim do ano, tem que ser observada a cada bimestre. Ele explicou que os atrasos nos pagamentos aos bancos públicos eram uma prática antiga, que aumentou significativamente em 2013 e 2014 e se repetiu em 2015, ano que é o foco da denúncia analisada pelo Senado. O que verificamos em 2015? A continuidade de algumas destas graves irregularidades. O governo encerra 2014 devendo bilhões ao Banco do Brasil e ao BNDES. A Caixa ele pagou no final de 2014, mas ao Banco do Brasil e ao BNDES não. Ele entra o ano devendo parcelas de vários exercícios anteriores, portanto, um saldo acumulado bilionário. É fato notório que as pedaladas só foram quitadas, só foram pagas ao final de 2015. Durante todo o primeiro ano do segundo mandato, a presidente experimentou os efeitos das pedaladas iniciadas em 2014. Prosaicamente falando, nesses casos a presidente pedalou em 2014, mas continuou no embalo em 2015. Eles têm uma visão técnica contábil fria no escritório de ar-condicionado dele. O orçamento para nós tem que ser uma peça de justiça social, de combate ao desemprego. O procurador foi questionado pelos senadores da base do governo pelo fato de que as pedaladas foram praticadas em outros governos, mas as contas nunca foram rejeitadas pelo TCU. Foi muito importante o senhor me dizer que nenhum alerta foi feito, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal manda fazer alerta quando os fatos comprometem os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária antes de aplicar uma penalização. E aqui, vossas senhorias estão defendendo a penalização máxima, que é a perda de mandato da presidenta sem ter emitido um único alerta sequer, depois de ter mudado o entendimento do Tribunal de Contas, que persistiu por mais de 15 anos. O governo só corrige suas condutas se tiver o alerta do TCU. O TCU vai se transformar na babá do governo federal. Porque assim, se não tiver o alerta, o governo... Presidente, com a senhora... Isso não é obra do acaso, senhor presidente. Isso foi construído, isso foi tecido, num primeiro momento, para impedir que essa verdade pudesse estar diante da sociedade brasileira e, naturalmente, isso teria um impacto muito grande no processo da sua reeleição. O jurista Fábio Medina Osório afirmou que a definição de crime de responsabilidade admite tanto o dolo quanto a culpa grave e disse que os senadores podem julgar de acordo com a consciência de cada um, podendo levar outros fatores em consideração para decidir o voto. O Senado é soberano na valoração de fatos e provas em matéria de impeachment, na concretização dos conceitos indeterminados da definição legal típica dos crimes de responsabilidade. Com isso eu quero dizer, senhores senadores e senadoras, que o enfrentamento da tipicidade cabe exclusivamente a este Senado. A afirmação do jurista Fábio Medina indica a possibilidade de que os senadores possam incluir no processo de impeachment outras denúncias, como as informações relacionadas à Lava Jato que estavam na denúncia original encaminhada à Câmara dos Deputados. O presidente da Comissão Especial, senador Raimundo Lira, já garantiu que nessa fase isso não é possível. Não pode incluir.
não pode incluir. Foi uma decisão que o Supremo tomou em relação ao que estava acontecendo na Câmara. Por analogia, vai acontecer a mesma coisa aqui no Senado Federal. Na segunda fase é outra história. Na segunda fase vai depender de um estudo técnico, né, de uma análise mais profunda, porque a segunda fase é o início de um processo, né? Então, todos os procedimentos poderão ter mudanças em relação à primeira fase.